Olá, patriotas, voltei e recheada de notícias para vocês. Vocês não vão acreditar o que está acontecendo no Brasil com essa reforma tributária. Governadores já se manifestaram porque realmente essa reforma tributária, esse IVA, vai acabar com o nosso Brasil. Gente, eu vou trazer para vocês todos os detalhes e quem vai trazer isso para nós é o senador Exalci Lucas, com riquezas de detalhes sobre a reforma tributária e o caos que isso pode causar para o nosso Brasil. Mas antes, vejam essa notícia que eu vou dar para vocês agora. Governadores do Sul e do Sudeste chamam a reforma tributária de retrocesso. É isso mesmo que vocês escutam. Políticos também afirmam que o texto aprovado no Senado vai agravar a guerra fiscal. Olhem a situação que Luiz Inácio Lula da Silva, junto com Fernando Haddad, está colocando no nosso Brasil. O nosso Brasil, que tanto Bolsonaro fez questão de fazer ficar no azul, agora está no vermelho. E com essa reforma tributária é imposto em cima de imposto. Então, vai sempre como o Paulo Guedes falou, ele vai aumentar cada vez mais os impostos e mesmo assim não vai conseguir pagar. E agora, olhem o que disse Luiz Roberto Barroso, vocês vão ficar chocados. Ele chegou a falar que quem precisa de mais, quem tem mais problema na verdade, não é o STF. E olhem essa notícia. Gente, vocês, o povo brasileiro, não vão acreditar no que disse Luiz Roberto Barroso. Barroso afirma que há mais coisas para mudar no Brasil que no STF, mas sabemos que, se começar a mudar o STF, através da mudança do STF vai vir a mudança do Brasil, porque todas as atitudes arbitrárias advindas do ministro, causando caos no Brasil, com essas prisões de 17 anos, pessoas presas políticas, realmente tem que começar do STF. Mas Barroso já vem tempos falando que o STF não é problema para o Brasil, na verdade é a solução. E desta vez não foi diferente. Olha o que ele disse. Presidente da corte disse que o tribunal presta bons serviços, olhem o absurdo, ao país. E por isso não deveria ser alvo de alterações pelo parlamento. Na verdade, eles estão com medo, dessa PEC que está tramitando no Senado. A PEC que pode acabar com toda a farra do STF. Mas não é só ele não. Gilmar Mendes já se manifestou e já eu vou falar para vocês o que ele disse. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou nesta sexta-feira, dia 10, que há mais coisas para mudar no Brasil do que no STF. Aspas, o Supremo como está presta bons serviços ao país, fecham aspas. Ele disse durante uma palestra no Congresso Nacional do Ministério Público. Mas na verdade nós sabemos, gente, que não é isso que o povo acha. O que o Supremo está prestando de bom para o Brasil, Barroso já vem tempo se manifestando, porque na verdade o que eles estão com medo é que essa PEC, a PEC que tramita no Senado, que eu disse para vocês, e que vai acabar com toda a farra deles. E olhem agora o que vai dizer, sabe quem? Gilmar Mendes sobre isso. Vejam, Gilmar Mendes, PEC para derrubar decisões do STF é inconstitucional. O ministro disse que a corte derrubaria a proposta caso ela seja aprovada. É sempre o Supremo querendo resolver tudo na caneta. Lembrando que quem tem a caneta é os senadores. Então, quem sabe, essa picuinha, essa troca de farpas entre o judiciário e também o legislativo pode acabar em impeachment dos ministros. Bom, aguardemos para ver o que vai acontecer. E com grave alerta, senador Exalci Lucas aponta principais erros da reforma tributária. Prometer e não cumprir parece ser uma marca registrada do governo Lula, gente? A gente já sabe, ele prometeu picanha, ele prometeu cervejinha e não deu nada. Falou da abóbora e nem a abóbora, porque o povo lá no Nordeste tá passando fome e sem água, viu? Água, um bem natural que deveria ser dado de graça, eles fecharam a transposição do Rio São Francisco para assim pegar dinheiro do povo. Em entrevista à jornalista Berenice Leite, o senador Exalci Lucas fez duras críticas à proposta. Vejam. Da reforma tributária hoje na CCJ, quais são os pontos que o senhor acha mais preocupantes? Bem, primeiro, tudo que o governo prometeu não está sendo cumprido. Primeiro, Verdade. Não tem simplificação nenhuma, muito pelo contrário. Nos próximos 10 anos, você tem essa complicação toda atual e mais dobrando isso, porque tem mais 5 impostos agora para cuidar, o que já é e o que vai ter durante 10 anos. Então, simplificação não existe. Nós aprovamos, inclusive, um projeto de lei de simplificação, como
o cadastro único, a nota fiscal eletrônica, o governo vetou. Então, é uma diferença entre discurso e prática, né? O governo tem um discurso bonito, mas na prática ele veta essas coisas que são fundamentais. E também aumento da carga tributária. Foi prometido, né, que não haveria nenhum aumento da carga tributária. E na prática você está vendo aí a área de serviço, que é a mais atingida, tem aumentos muito grandes. E quem vai pagar essa conta é o contribuinte, né? Quem está lá na ponta, que hoje não recebe saúde, não recebe educação, não recebe segurança. Ou seja, quem vai pagar é nós, o povo brasileiro, e com impostos cada vez mais altos. Até chegar ao ponto que disse Paulo Guedes, o Brasil, infelizmente, chegará a uma Argentina e logo depois a uma Venezuela. Mas o senador não parou por aí. Olha o que ele vai dizer sobre essa reforma tributária. Gente, é imposto atrás de imposto. E foi como ele disse, Lula não está cumprindo nada que ele falou no mandato. E desta vez, com certeza, também não vai ser diferente. Até mesmo porque o Brasil já está no vermelho, enquanto Bolsonaro deixou no azul. E ainda vai aumentar mais ainda a carga tributária. Aí tem um discurso bonito do IVA, que 190 países já contemplam o IVA, só que o Brasil está entrando no IVA para ser o campeão da alíquota. A média da OCDE é 18%, 19%. A Argentina, que não é exemplo nenhum de economia, é 21%. E o Brasil vai entrar agora com quanto? 27%, 28%? Vejam, gente, a Argentina, que não é exemplo para país nenhum, está naquele caos, é bem menos o tributo do que o Brasil, que pode chegar a 28%, como disse o senador. Então, por aí vocês já imaginam o que pode acontecer com nós, o povo brasileiro. Vai ser desemprego, empresas fechando, e foi o que disse Paulo Guedes. Infelizmente, pode chegar a uma Venezuela. 30, tem gente falando em 33, então, é uma coisa assim meio preocupante, né? Então, e além disso, você ainda tem daqui a pouquinho o imposto de renda, o imposto sobre patrimônio, a questão dos dividendos, a questão da previdência. Nada disso está sendo discutido agora. Então, esse sistema tributário que eles falam é apenas um ponto do global. O senhor chegou a sugerir alguma emenda? Foram mais de 600, o relator parece que acatou quase 200, né? É um texto que vai ficar bem complicado de se construir. Na prática, ele acatou muitas emendas, mas grande parte delas seria o óbvio, né? Coisas que não tinha como não acatar. Mas as questões estruturantes, mesmo de que muda, ele não acatou. Então, por exemplo, nós apresentamos uma emenda que aí nós concordaríamos com toda a reforma se colocasse um teto de 20%. Pronto. Por que 20%? Não é qualquer número. É que quando o governo encaminhou o projeto, quando foi discutido o grupo de trabalho da reforma, o sistema atual, o governo mostrou que a carga tributária é entre 20 e 22. Ora, então, se não tem aumento, vamos aprovar então um limite de 20, 22, né? Mas não deixar em aberto com relação ao PIB, que já tem algumas distorções logo de início. Então eu vejo com muita preocupação essa aprovação acho até que o governo vai ter dificuldade no plenário. Na CCJ tudo bem, mas no plenário as coisas devem mudar. Lembrando que ainda vai passar pela Câmara dos Deputados. Tomara que não seja aceito, porque isso vai acabar com o Brasil. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo a verdade que a mídia não mostra. Mas aqui no nosso canal você sempre vai ficar por dentro de tudo. Muito obrigada a todos. Até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.